Em um vilarejo perdido no coração do Nordeste brasileiro, onde o rio murmura segredos antigos e o sol queima a terra até torná-la pó, a vida seguia tão lenta quanto as águas que corriam entre as margens de capim. Era um lugar de casas térreas, telhados de telha vermelha e cercas de bambu que balançavam com o vento quente. As galinhas ciscavam na poeira, e o canto dos grilos à noite era a única companhia para quem não tinha sono. Nesse canto esquecido do mundo, onde todos se conheciam pelo nome e os segredos raramente ficavam guardados, uma mulher chegou para mudar tudo. Clara, com seus 28 anos, olhos que pareciam carregar um lago inteiro e um corpo que fazia as conversas pararem, trouxe ao vilarejo um sopro de novidade e perigo. Lucas, um rapaz de 24 anos, era o tipo de homem que chamava atenção sem querer. Alto, com ombros largos forjados pelo trabalho na roça, ele tinha a pele clara herdada da mãe portuguesa e olhos verdes que pareciam não pertencer àquele lugar de sol inclemente. O suor brilhava em seus braços musculosos enquanto ele manejava a enxada, cortando a terra seca com uma força que fazia as mulheres do vilarejo cochicharem. Um desperdício esse menino tão bonito preso aqui, diziam balançando a cabeça. Mas Lucas não se importava com os falatórios. Ele vivia para a avó, Dona Rosa, uma senhora de cabelos brancos e olhos sábios, que passava as tardes mastigando fumo no alpendre, contando histórias de um tempo que ninguém mais lembrava. Os pais de Lucas haviam partido para Portugal, quando ele era criança, deixando-o aos cuidados da avó. Eles mandavam dinheiro todo mês, o que permitia a Lucas uma vida simples, mas confortável, entre a roça, o rio e as noites quietas ouvindo o coachar dos sapos. Lucas gostava da vida no vilarejo. Era um homem de poucas palavras, com um sorriso tímido que aparecia quando as moças da vizinhança o provocavam, perguntando quando ele arrumaria uma namorada. "Tô cuidando da avó, não penso nisso agora", respondia, coçando a nuca, enquanto o sol destacava o contorno de seus músculos sob a camiseta surrada. Mas, no fundo, havia um vazio que ele não sabia nomear, uma inquietação que crescia nas noites em que ele deitava na rede, olhando as estrelas, sentindo que algo faltava. Ele não sabia o que, até o dia em que Clara cruzou seu caminho. Clara chegou ao vilarejo como um raio em céu claro. Enfermeira recém-formada, ela veio para trabalhar na unidade básica de saúde local, trazida pelo marido, João, um homem de 35 anos que parecia carregar o peso do mundo nos ombros. João era magro, com a pele castigada pelo sol e olhos fundos que pareciam sempre perdidos em outro lugar. Ele trabalhava como ajudante de pedreiro, mas passava mais tempo no bar do seu Zé, afogando as mágoas em copos de cachaça. Clara, por outro lado, era um contraste vivo. Sua pele morena reluzia como se o sol a tivesse escolhido para brilhar, e seu corpo esguio, mas cheio de curvas, parecia desenhado para atrair olhares. Quando ela pedalava pela estrada de terra, o uniforme branco da enfermagem colava-se ao corpo, destacando a cintura fina e as pernas longas, que faziam os homens do bar virarem a cabeça e as mulheres franzirem o senho. "Essa daí é bonita demais para esse lugar", cochichavam as vizinhas enquanto varriam os quintais. "E casada com o João que vive bêbado. Tsk, tsk, isso não vai dar certo." Clara ouvia os murmúrios, mas mantinha a cabeça erguida. Ela sorria para todos, com dentes brancos que pareciam pérolas, e respondia com um bom dia, tão doce que desarmava até as línguas mais afiadas. Mas por trás daquele sorriso havia uma sombra. Clara era jovem, cheia de vida, e o casamento com João estava longe de ser o conto de fadas que ela imaginara. Ele a amava. Disso ela não duvidava, mas o amor dele era frágil, afogado em cachaça e silêncios. À noite, quando João chegava em casa cambaleando com o cheiro de pinga impregnado na roupa, ele desabava na cama e roncava, deixando Clara sozinha com seus pensamentos e um vazio que crescia como erva daninha. Foi numa tarde de calor insuportável, com o céu azul ardendo como brasa, que Lucas e Clara se encontraram pela primeira vez. Ele voltava da roça, com a enxada no ombro e a camiseta colada ao corpo pelo suor. O cabelo castanho caía sobre a testa, e ele enxugava o rosto com a manga, deixando à mostra os braços fortes que pareciam esculpidos em pedra. Clara, pedalando sua bicicleta velha, lutava para manter o equilíbrio na estrada de terra cheia de buracos. O uniforme branco,
ligeiramente úmido pelo calor, grudava-se à sua pele, revelando o contorno dos seios firmes e a curva suave da cintura. De repente, um pneu furou com um chiado seco, e ela parou, bufando de frustração, com o cabelo preto caindo em mechas úmidas sobre o rosto. Lucas, que vinha logo atrás, diminuiu o passo ao vê-la. Ele hesitou, mas o jeito como ela enxugava o suor da testa, com um gesto delicado, fez seu coração dar um salto. "Tá precisando de ajuda, moça?" perguntou, com a voz grave e um leve sotaque do interior. Clara ergueu os olhos e, por um instante, o mundo pareceu parar. Aqueles olhos verdes, profundos como o rio que cortava o vilarejo, encontraram os dela, castanhos e brilhantes como a água sob o sol da manhã. Ela sorriu, um sorriso que misturava alívio e algo mais, algo que fez Lucas sentir um calor que não vinha do sol. A bicicleta furou, e eu não sei consertar isso, respondeu Clara, com um tom leve, quase brincalhão. Ela desceu da bicicleta e o movimento fez o uniforme subir um pouco, revelando as coxas morenas que brilhavam com o suor. Lucas desviou o olhar, sentindo o rosto queimar. "Deixa eu dar uma olhada", disse, largando a enxada no chão e se abaixando ao lado da bicicleta. Suas mãos, calejadas pelo trabalho, mexiam no pneu com uma destreza que Clara observava em silêncio. Ela ficou de pé, com uma mão na cintura, o corpo inclinado de leve, e o vento quente soprou, colando ainda mais o uniforme ao seu corpo. Lucas sentiu o perfume dela, um misto de sabonete de coco e algo doce, indefinível, e teve que se concentrar para não errar o concerto. "Você é o Lucas, né? Ouvi falar de você", disse Clara, quebrando o silêncio. A voz dela era suave, mas tinha um toque provocador que fez Lucas erguer a cabeça. "Ouviram falar de mim? Só coisa boa, espero", respondeu ele com um sorriso tímido que mostrou os dentes brancos. Clara riu, um som cristalino que ecoou na estrada vazia. "Dizem que você é o moço mais trabalhador do vilarejo e que cuida da avó como ninguém." Lucas coçou a nuca sem jeito. "É, a avó é tudo pra mim. E tu é a nova enfermeira, né? Todo mundo tá falando de você também." Clara arqueou uma sobrancelha, brincalhona. "Falando o quê que eu não achem?" Lucas riu, mas não respondeu, voltando a atenção para o pneu. Enquanto ele trabalhava, Clara o observava. Havia algo naquele rapaz que a intrigava. Talvez fosse a força quieta dele, a maneira como os músculos dos braços se moviam sob a pele, ou o jeito simples, quase inocente, com que ele falava. Ele era diferente de João, cujo corpo magro e cansado parecia murchar a cada dia. Lucas, com seu porte de homem jovem e cheio de vida, parecia carregar o vigor que faltava em sua vida. Ela mordeu o lábio, um gesto inconsciente, e se repreendeu mentalmente. "Para com isso, Clara, você é casada", pensou, mas não conseguiu desviar os olhos. "Pronto, tá consertado", anunciou Lucas, levantando-se e limpando as mãos na calça. O suor escorria pelo seu pescoço, descendo até o peito, onde a camiseta molhada marcava o contorno dos músculos. Clara sorriu, pegando a bicicleta. "Você salvou meu dia, Lucas, como eu te agradeço." Ele balançou a cabeça, com um sorriso tímido. "Não precisa. É só um pneu, coisa de vizinho." Clara inclinou a cabeça, e por um instante, seus olhos se demoraram nos dele como se procurassem algo. "Então tá, vizinho. Mas qualquer dia você passa lá em casa para tomar um suco, tá bom? É o mínimo que eu posso fazer." Lucas sentiu o coração acelerar, mas apenas assentiu. "Tá bom, moça. Cuida para não furar outro pneu." Clara subiu na bicicleta, e enquanto pedalava, virou-se para trás, lançando um último olhar. Lucas ficou parado na estrada, com a enxada no ombro, sentindo o peso daquele olhar como se fosse um toque. Ele voltou para casa com o sol batendo nas costas, mas o calor que sentia não vinha do céu. Naquela noite, deitado na rede, ele olhou para as estrelas, e o rosto de Clara, com aqueles olhos brilhantes e aquele sorriso que prometia coisas que ele não ousava nomear, não saía de sua cabeça. Enquanto isso, Clara chegou em casa, onde João já estava estirado na cama, roncando com o cheiro de cachaça impregnado no ar.
Ela tirou o uniforme, ficando apenas com uma camisola leve que abraçava seu corpo, e se olhou no espelho rachado do quarto. Seus dedos tocaram os lábios, como se ainda sentissem o calor do momento na estrada. "Você tá louca, Clara?" murmurou para si mesma, mas o vazio dentro dela parecia gritar mais alto. Ela deitou ao lado do marido, mas seus pensamentos estavam em outro lugar, na figura forte de Lucas, naqueles olhos verdes que pareciam enxergar além do que ela mostrava. No dia seguinte, o vilarejo seguia sua rotina. Lucas acordou cedo, como sempre, e foi para a roça, onde o sol já castigava a terra. Ele trabalhava com a enxada, mas sua mente vagava. Cada golpe na terra parecia ecoar o som do coração batendo mais rápido quando pensava em Clara. Ele tentou se convencer de que era só uma gentileza, que ajudar uma vizinha era normal. Mas o jeito como ela o olhara, com aqueles olhos que pareciam prometer segredos, mexia com ele de um jeito que ele não entendia. Clara, na UBS, atendia os pacientes com seu sorriso de sempre, mas seus pensamentos também estavam distantes. Ela se pegava lembrando do jeito como Lucas consertava a bicicleta, com aquelas mãos fortes e seguras, e do suor brilhando em sua pele clara. Para Clara, você tem marido. Repetia para si mesma, mas a solidão que sentia em casa, com João sempre ausente, fazia aquele pensamento parecer cada vez mais fraco. Ela sabia que estava brincando com fogo, mas algo dentro dela queria ver até onde as chamas podiam ir. Naquela tarde, Lucas estava no quintal, cortando lenha para Dona Rosa. O machado subia e descia, e os músculos de seus braços se tensionavam a cada golpe. O suor escorria pelo rosto, pingando na terra seca. Ele ouviu o som de uma bicicleta se aproximando e ergueu os olhos. Era Clara, com o uniforme branco colado ao corpo, pedalando devagar. Ela parou na cerca de bambu, com um sorriso que parecia iluminar o quintal. "Oi, Lucas. Tô passando para ver se você tá bem e para te convidar pro tal suco, que tal?" Lucas largou o machado, enxugando-lhe o suor da testa, e sentiu o coração disparar. Ele hesitou, mas o convite dela era irresistível. "Tá bom, moça. Quando quiser, eu passo lá." Clara sorriu, com um brilho nos olhos que fez Lucas engolir em seco. Ela acenou e pedalou para longe, deixando com o machado na mão e um calor que queimava mais que o sol. O sol escaldante do fim de tarde banhava o vilarejo em tons de laranja, enquanto o vento quente carregava o cheiro de terra seca e capim queimado. Lucas ainda sentia o eco do convite de Clara ressoando em sua cabeça, como o som de um sino que não para de tocar. Ele fincou o machado na tora de madeira, enxugou o suor da testa com as costas da mão e olhou para a estrada de terra onde ela havia desaparecido, pedalando com aquele sorriso que parecia guardar promessas não ditas. O coração dele batia descompassado, e ele murmurou para si mesmo, quase como uma repreensão: "É só um suco, Lucas. Não viaja." Mas algo no fundo do peito dizia que não era tão simples assim. Nos dias seguintes, o vilarejo seguiu seu ritmo lento, com galinhas ciscando nas ruas e o barulho distante de um rádio tocando forró. Lucas continuou sua rotina, cortando lenha, trabalhando na roça e ajudando Dona Rosa a preparar o jantar. Mas agora, cada vez que ele pegava a enxada ou varria o quintal, seus olhos vagavam para a cerca de bambu que separava sua casa da de Clara. Ele tentava não pensar nela, mas era como tentar impedir o rio de correr. A imagem dela, o uniforme branco colado ao corpo, as pernas bronzeadas brilhando sob o sol, o olhar que parecia enxergar dentro dele, voltava sem permissão, deixando-o inquieto. Clara, por sua vez, sentia o mesmo vazio que a perseguia desde que chegara ao vilarejo. Na UBS, ela atendia os pacientes com paciência, aplicando injeções e medindo pressões, mas sua mente estava em outro lugar. Enquanto limpava seringas ou anotava fichas, ela se pegava pensando em Lucas, na força quieta dele, no jeito como ele sorria com timidez, como se não soubesse o quanto era bonito. Ela balançava a cabeça, tentando afastar aqueles pensamentos, mas eles voltavam como moscas teimosas. À noite, quando João chegava em casa tropeçando, com o hálito pesado de cachaça, ela se deitava ao lado dele, encarando o teto de telhas tortas, sentindo o peso da solidão como uma pedra no peito. Uma manhã, enquanto Lucas carregava um balde de água do poço, ele ouviu o som familiar de uma bicicleta se aproximando. Era Clara,
com um vestido leve de algodão que dançava com o vento, deixando à mostra os ombros morenos e a curva delicada do pescoço. Ela parou na cerca, com um sorriso que parecia iluminar o quintal. "Bom dia, vizinho. Ainda tá pensando naquele suco ou já esqueceu?" Brincou, apoiando a bicicleta no chão. Lucas riu, largando o balde com cuidado. "Não esqueci, não. Mas tu tá muito ocupada para receber visita, né?" Clara inclinou a cabeça, com um brilho travesso nos olhos. "Pra você? Eu arrumo um tempinho. Passa lá hoje à tarde, que tal? João vai estar no bar. E eu fiz um suco de caju que tá uma delícia." Lucas hesitou, sentindo um nó no estômago. Ele sabia que não era só um suco, que havia algo naquele convite que ia além da cortesia. Mas o jeito como ela o olhava, com aqueles olhos castanhos que pareciam puxá-lo como um imã, fez ele assentir. "Tá bom, eu passo lá." Clara sorriu, subiu na bicicleta e pedalou para a UBS, deixando para trás um rastro de perfume que ficou no ar como uma lembrança insistente. Naquela tarde, Lucas tomou um banho rápido, vestiu uma camiseta limpa e atravessou a cerca de bambu que separava as duas casas. O quintal de Clara era simples, com um pé de manga no canto e uma rede esticada entre dois cajueiros. Ele bateu na porta de madeira, que rangeu ao abrir, e Clara apareceu, com um vestido azul que abraçava suas curvas de um jeito que fez Lucas engolir em seco. "Entra, Lucas, não fica aí parado como se fosse um estranho", disse ela, com uma risada leve. Ele entrou, sentindo o cheiro de caju fresco que vinha da cozinha. A casa era pequena, com paredes descascadas e móveis simples, mas havia um calor ali, algo que vinha mais dela do que do ambiente. Clara serviu o suco em copos de vidro, e eles se sentaram à mesa da cozinha. Enquanto bebiam, ela começou a falar sobre a vida no vilarejo, sobre como ainda se sentia uma estranha entre as fofocas das vizinhas e o ritmo lento do interior. "No começo, eu achava que ia me acostumar rapidinho, mas é diferente, sabe? Às vezes, sinto ele tão vazio aqui", confessou, com um tom que misturava leveza e tristeza. Lucas ouviu em silêncio, mexendo o copo com o dedo. Ele não era bom com palavras, mas sentiu vontade de dizer algo. Eu entendo. Às vezes também sinto um vazio, mesmo estando aqui a vida toda. Acho que é porque falta alguma coisa que a gente não explica." Clara ergueu os olhos, surpresa com a sinceridade dele. Por um instante, eles se olharam, e o ar entre eles pareceu ficar mais pesado, como se carregasse algo que nenhum dos dois ousava nomear. Ela se levantou para pegar mais suco, e ao passar por ele, seu braço roçou de leve no ombro dele. Lucas sentiu um arrepio, e o copo quase escorregou de sua mão. Clara voltou com a jarra, sorrindo como se nada tivesse acontecido, mas seus olhos diziam outra coisa. "Você é diferente, Lucas. Não é como os outros por aqui. Tem uma calma que me faz bem", disse ela, sentando-se mais perto do que precisava. Ele riu, sem jeito, sentindo o rosto queimar. "Eu sou é simples demais, Clara. Só um cara da roça." Ela balançou a cabeça, com um sorriso que parecia esconder segredos. "Não é simplicidade, é outra coisa. Você é de verdade." A voz dela era suave, mas havia um tom que fazia o coração de Lucas disparar. Ele tomou um gole do suco, tentando se concentrar no sabor doce, mas tudo o que sentia era a presença dela, o calor que emanava de seu corpo mesmo estando a de alguns centímetros de distância. Os encontros começaram a se repetir. Lucas passou a aparecer na casa de Clara com um pretexto simples: consertar uma torneira que pingava, ajudar a carregar um saco de farinha, podar as galhas do pé de manga. Cada vez que ele chegava, Clara o recebia com um sorriso que parecia feito só para ele, e seus vestidos, sempre leves, sempre revelando um pouco mais do que deveriam, faziam Lucas lutar para manter os olhos no lugar certo. Ela tinha um jeito de se mover, de jogar o cabelo para trás, ou de se inclinar para pegar algo que parecia calculado para mexer com ele. E mexia. Cada toque acidental, cada olhar demorado, era como uma faísca caindo em palha seca. Uma tarde, enquanto Lucas consertava o ventilador velho da sala, Clara ficou ao lado dele, segurando uma chave de fenda. O calor era insuportável, e o vestido dela, molhado de suor, colava-se ao corpo, destacando a curva dos seios e a linha fina da cintura.
Lucas tentava se concentrar nos fios do ventilador, mas sentiu o perfume dela invadindo seus sentidos. Você é bom com as mãos, hein? Disse ela, com um tom brincalhão que tinha um quê de provocação. Ele riu, sem erguer os olhos. É o jeito, né? Aqui no interior, a gente aprende a se virar. Clara se aproximou, entregando a chave de fenda, e seus dedos roçaram os dele por um segundo a mais do que o necessário. Ainda bem que você tá por perto, então, murmurou ela, tão baixo que ele quase não ouviu. Lucas sentiu o sangue subir a cabeça. Ele terminou o concerto depressa, limpando as mãos na calça, e disse que precisava ir. Clara o acompanhou até a porta, com um sorriso que parecia segurar algo que ele não entendia. Volta qualquer dia, tá? Gosto da tua companhia, disse ela. E o jeito como ela falou companhia fez Lucas sentir um calor que não explicava. Ele assentiu, atravessou a cerca de volta para casa e passou o resto do dia tentando convencer a si mesmo que era só amizade, que não havia nada de errado em ajudar uma vizinha. Mas o vazio que Clara sentia não era tão fácil de ignorar. Uma noite, depois que João chegou do bar e desabou na cama, ela ficou sentada na rede do quintal, olhando as estrelas. O vento trazia o som do rio e ela abraçou os próprios joelhos, sentindo a camisola fina roçar na pele. Pensou em Lucas, no jeito como ele a olhava, como se ela fosse mais do que a esposa de um homem bêbado, mais do que uma estranha no vilarejo. Ele a fazia se sentir viva, algo que João não conseguia há muito tempo. Ela sabia que estava pisando em terreno perigoso, mas a ideia de se aproximar mais de Lucas era como uma música que ela não conseguia parar de ouvir. Alguns dias depois, Clara apareceu na roça onde Lucas trabalhava. Ele estava sem camisa, com o torso brilhando de suor sob o sol do meio-dia, manejando a enxada com uma força que fazia os músculos dos ombros se destacarem. Ela parou a bicicleta a poucos metros com um cesto na mão. Trouxe um lanche para você. Não dá para trabalhar nesse calor sem comer nada, né? Disse, com um sorriso que misturava inocência e malícia. Lucas enxugou o rosto com a camiseta que estava pendurada no ombro e se aproximou, sentindo o coração disparar. Ela abriu o cesto, revelando pães de milho e uma garrafa de suco de goiaba. Senta aqui na sombra, vem, chamou ela, apontando para um pé de cajá. Eles se sentaram na grama e enquanto comiam, Clara começou a falar sobre a vida na cidade grande, sobre como sonhava ser enfermeira desde menina. Lucas ouvia, fascinado pelo jeito como ela contava as coisas, com os olhos brilhando e as mãos dançando no ar. Ele se pegou admirando a curva do pescoço dela, a maneira como o vestido subia um pouco quando ela cruzava as pernas. E tu, Lucas, nunca quis sair daqui, conhecer o mundo? Perguntou ela, mordendo um pedaço de pão. Ele deu de ombros, com um sorriso tímido. Penso às vezes, mas a avó precisa de mim. E sei lá, aqui é o meu lugar. Clara o olhou por um instante, como se quisesse dizer algo, mas apenas sorriu. Quando o sol começou a se pôr, Clara se levantou alisando o vestido com as mãos. Obrigada por me fazer companhia, Lucas. É bom conversar com alguém que escuta de verdade. Ele se levantou também, sentindo o peso daquelas palavras. Eu que agradeço o lanche, foi bom. Ela se aproximou como se fosse se despedir, e por um momento seus corpos ficaram tão próximos que Lucas sentiu o calor dela. Clara hesitou. Depois tocou o braço dele de leve. Um gesto que parecia inocente, mas que fez o coração dele disparar. Até amanhã, vizinho, disse ela, com um sorriso que guardava promessas que ele não sabia se queria desvendar. Ela pegou a bicicleta e pedalou para longe, enquanto Lucas ficou parado na roça, com o cesto vazio na mão e o toque dela ainda queimando em sua pele. O crepúsculo tingia o vilarejo com tons de fogo, e o calor do dia dava lugar a uma brisa morna que agitava as folhas dos cajueiros. Lucas ainda sentia o toque leve de Clara em seu braço, como se a pele dela tivesse deixado uma marca que não explicava. Ele ficou parado na roça, segurando o cesto vazio, enquanto a silhueta dela se perdia na curva da estrada. O coração batia forte, e uma voz dentro dele sussurrava que ele precisava parar, que aquele caminho estava perigoso demais. Mas outra voz, mais insistente, falava do calor nos olhos dela, do jeito como ela parecia enxergar algo nele que ninguém mais via. Ele balançou a cabeça, tentando espantar os pensamentos, e voltou para casa com o céu escurecendo acima. Naquela noite,
Lucas não conseguiu pregar o olho. Deitado na rede, com o canto dos grilos invadindo o quarto, ele encarava o teto de palha, vendo o rosto de Clara em cada sombra. Ele pensava no jeito como ela ria, no vestido que abraçava suas curvas, na maneira como seus dedos roçavam os dele, como se cada toque fosse uma promessa. Ela é casada, Lucas. Para com isso, murmurava para si mesmo, virando de lado na rede. Mas o desejo era como um rio em cheia, impossível de conter. Ele fechou os olhos, tentando se convencer de que amanhã seria diferente, que ele manteria distância, mas no fundo sabia que não queria. Clara, do outro lado da cerca de bambu, também não encontrava paz. Sentada na cadeira de madeira da cozinha, com uma xícara de café esquecida na mão, ela olhava pela janela para a escuridão do quintal. João roncava no quarto, com o cheiro de cachaça impregnado no ar, e o silêncio da casa parecia gritar a solidão que ela carregava. Ela pensava em Lucas, na força quieta dele, no jeito como ele a fazia rir com sua simplicidade. Ele era tudo que João não era, jovem, vibrante, presente. Clara mordeu o lábio, sentindo um calor subir pelo peito. Você tá brincando com fogo, menina, sussurrou para si mesma, mas o vazio que João deixava era grande demais, e Lucas parecia ser a única coisa capaz de preenchê-lo. Os dias que se seguiram foram uma dança perigosa. Lucas continuava aparecendo na casa de Clara, sempre com uma desculpa: um prego solto na porta, uma goteira no telhado, um pé de manga que precisava de poda. Cada visita era um teste de autocontrole, com os dois orbitando um ao outro como planetas prestes a colidir. Clara recebia-o com sorrisos que escondiam intenções, vestindo roupas que pareciam escolhidas para provocar, vestidos leves que flutuavam ao vento, blusas que deixavam os ombros à mostra, sempre com um perfume que ficava no ar muito depois que ela passava. Lucas, por sua vez, tentava manter a conversa leve, mas seus olhos traíam o que sentia, demorando-se na curva do pescoço dela, na pele morena que brilhava com o suor do calor nordestino. Uma tarde, Clara pediu que Lucas as ajudasse a arrumar a rede no quintal, que estava frouxa. O sol estava baixo, tingindo o céu de vermelho, e o ar carregava o cheiro doce das mangas maduras. Lucas amarrou as cordas com firmeza, enquanto Clara segurava a rede, tão perto que ele podia sentir o calor do corpo dela. Ela usava um vestido amarelo tão fino que a luz do sol revelava o contorno de suas pernas. Você é forte mesmo, hein, Merzen? Disse ela com um tom que misturava admiração e algo mais. Lucas riu sem jeito, limpando as mãos na calça. É o costume, né? Aqui, se não for forte, não aguenta. Clara sorriu, aproximando-se para testar a rede. Ao sentar, o vestido subiu um pouco, e Lucas desviou o olhar, sentindo o rosto queimar. Vem, senta aqui comigo. Vamos ver se tá boa, chamou ela, batendo na rede com a mão. Lucas hesitou, mas cedeu, sentando-se ao lado dela. A rede balançava de leve, e os corpos deles ficaram tão próximos que ele podia sentir o perfume dela, um misto de jasmim e calor. Eles conversaram sobre coisas simples: o calor, as histórias do vilarejo, os pacientes que Clara atendia na UBS. Mas havia uma tensão no ar, como o silêncio antes de uma tempestade. Clara virou-se para ele com os olhos brilhando sob a luz do crepúsculo. Você já pensou em como a vida podia ser diferente, Lucas? Se a gente pudesse escolher tudo de novo? Perguntou, com a voz baixa, quase um sussurro. Ele olhou para ela sentindo o peso daquela pergunta. Às vezes penso, mas a vida é o que é, né? A gente faz o que pode. Clara balançou a cabeça, com um sorriso triste. Às vezes, sinto que estou vivendo a vida de outra pessoa, não a minha. A confissão dela pairou no ar, e por um momento, nenhum dos dois falou. Lucas sentiu vontade de tocar a mão dela, de dizer algo que a fizesse sorrir, mas o peso do que isso significava o segurou. Os encontros continuaram, cada vez mais frequentes, cada vez mais carregados de uma eletricidade que nenhum dos dois podia ignorar. Clara começou a convidar Lucas para dentro de casa com mais ousadia, sempre quando João estava no bar, perdido em copos de pinga. Uma noite, ela o chamou para jantar, dizendo que tinha feito um vatapá que precisava de alguém para provar. Lucas chegou hesitante,
com a camiseta limpa que reservava para ocasiões especiais, e encontrou Clara na cozinha, mexendo uma panela com um avental que não escondia as curvas do corpo. A luz fraca de uma lâmpada pendurada no teto jogava sombras suaves no rosto dela, destacando os olhos castanhos que pareciam brilhar só para ele. Sentou aí, Lucas. Não fica com cerimônia, disse ela, colocando um prato fumegante na mesa. O cheiro do vatapá encheu o ar, mas Lucas mal sentia fome. Ele estava hipnotizado pelo jeito como ela se movia, pela maneira como o avental se ajustava à cintura, pelo cabelo solto que caía sobre os ombros. Eles comeram em silêncio por um tempo, com o som dos talheres contra os pratos e o canto dos grilos lá fora. Clara quebrou o silêncio com um tom que misturava leveza e profundidade. Você já se apaixonou, Lucas? Assim, de verdade? Ele parou, com o garfo a meio caminho da boca, surpreso com a pergunta. Acho que não, quer dizer, não sei como é isso de verdade. Clara sorriu, mas havia uma sombra nos olhos dela. É como se o mundo todo fizesse sentido de repente, mas também pode doer pra caramba. A conversa fluiu, e eles falaram sobre sonhos, medos, sobre as coisas que guardavam no fundo do peito. Clara contou como queria ser enfermeira para ajudar as pessoas, mas como às vezes se sentia presa, como se a vida tivesse escolhido um caminho que não era o dela. Lucas, pela primeira vez, abriu-se sobre a saudade dos pais, sobre o vazio que sentia mesmo estando cercado de gente. A cada palavra, a distância entre eles parecia diminuir, como se a mesa fosse apenas um obstáculo temporário. Quando terminaram de comer, Clara se levantou para lavar os pratos, e Lucas se ofereceu para ajudar. Eles ficaram lado a lado na pia, com as mãos molhadas e os braços roçando um no outro. O silêncio agora era diferente, carregado de algo que nenhum dos dois queria nomear. Clara virou-se para ele com uma gota d'água escorrendo pelo pescoço, e seus olhos encontraram os dele. Você é especial, Lucas, sabe disso, né? Murmurou ela, com a voz tão baixa que ele quase não ouviu. Ele abriu a boca para responder, mas as palavras não vieram. O coração batia tão forte que ele achava que ela podia ouvir. Sem pensar, Clara estendeu a mão e tocou o rosto dele, com os dedos úmidos traçando a linha do maxilar. Lucas ficou parado, como se o tempo tivesse congelado, sentindo o calor daquele toque espalhar-se pelo corpo. Ela se aproximou, e o espaço entre eles desapareceu. Os lábios dela encontraram os dele, macios, quentes com um gosto de caju e algo mais, algo que fazia o mundo girar. Lucas hesitou por um segundo, mas o desejo que ele vinha segurando explodiu como uma represa quebrada. Ele a puxou para si, com as mãos firmes na cintura dela, e o beijo dípnede, cheio de uma urgência que nenhum dos dois podia mais negar. Eles se entregaram um ao outro, com a cozinha mergulhada na penumbra e o som do rio ao longe. Foi um momento de pura intensidade, onde o certo e o errado se dissolveram, deixando apenas o calor dos corpos e a batida descompassada de dois corações. Quando finalmente se afastaram, ofegantes, a realidade caiu sobre eles como uma chuva fria. Clara olhou para Lucas com os olhos brilhando de culpa e desejo. A gente não devia ter feito isso, sussurrou, mas sua voz tremia, como se ela não acreditasse nas próprias palavras. Lucas engoliu em seco, com o peito apertado. Eu sei, mas eu não me arrependo. Clara mordeu o lábio, dividida entre o que sentia e o que sabia ser certo. Você me faz sentir viva, Lucas, mas isso é errado. João. Ela parou, incapaz de terminar a frase. Lucas segurou a mão dela, com uma firmeza que ele não sabia que tinha. Eu também sinto, Clara. Nunca senti nada assim. Mas a gente pode parar, se tu quiser. Ela olhou para ele com os olhos cheios de uma mistura de medo e anseio. Eu não sei se quero parar, admitiu, com a voz quase inaudível. Eles ficaram em silêncio, com as mãos ainda entrelaçadas, enquanto a lâmpada piscava acima deles, jogando sombras incertas na parede. Clara soltou a mão dele, dando um passo para trás, como se tentasse recuperar o controle. É melhor você ir agora. João pode chegar a qualquer hora. Lucas assentiu, com o coração pesado, e saiu pela porta dos fundos, atravessando o quintal escuro. Ele caminhou até a cerca de bambu,
com o gosto do beijo dela ainda nos lábios e o peso da culpa começando a crescer no peito. A noite envolveu o vilarejo como um manto de segredos, com o céu cravejado de estrelas e o murmúrio do rio ecoando ao longe. Lucas atravessou a cerca de bambu com passos pesados, o coração ainda acelerado pelo beijo roubado na cozinha de Clara. O gosto dela, doce, quente, proibido, permanecia em seus lábios, mas agora misturava-se a um peso que ele não conseguia ignorar. Cada rangido dos bambus sob seus pés parecia um aviso, como se o próprio vilarejo sussurrasse que ele havia cruzado uma linha da qual não havia volta. Ele chegou ao quintal de casa, onde a luz fraca do alpendre iluminava Dona Rosa, que tricotava em silêncio. "Tá tarde, menino. Onde você estava?" perguntou ela sem erguer os olhos. Lucas murmurou uma desculpa sobre ajudar um vizinho e entrou, fugindo do olhar sábio da avó. Deitado na rede, ele encarou a escuridão, com a culpa e o desejo travando uma batalha silenciosa em seu peito. Clara, do outro lado da cerca, ficou na cozinha por longos minutos após a partida de Lucas. A lâmpada piscava, jogando sombras trêmulas na parede, enquanto ela lavava os pratos com gestos automáticos. O toque dele ainda queimava em sua pele, e o som da própria voz confessando "Eu não sei se quero parar" ecoava em sua mente como um eco insistente. Ela olhou para o quarto, onde João roncava, alheio ao que acabara de acontecer. O vazio que ele deixava era um abismo, e Lucas parecia ser a única ponte para atravessá-lo, mas a culpa a sufocava. Ela secou as mãos no avental, sentindo o coração apertado, e prometeu a si mesma que seria a última vez. "Não pode acontecer de novo, Clara", sussurrou, mas a promessa soava frágil, como uma folha seca ao vento. Os dias seguintes foram um jogo de sombras, com Lucas e Clara mergulhando cada vez mais fundo em um segredo que os consumia. Eles encontravam maneiras de se ver, sempre com cuidado, sempre com pretextos que enganavam apenas a si mesmos. Lucas aparecia na casa de Clara para consertar uma cadeira quebrada ou carregar um balde de água, enquanto ela o chamava para provar um bolo recém-assado ou simplesmente para conversar. Cada encontro era um fio esticado, pronto para romper, mas nenhum dos dois queria soltá-lo. As conversas começavam inocentes, mas logo deslizavam para confissões sussurradas, olhares que diziam mais do que palavras e toques que incendiavam a pele. Uma tarde, enquanto João estava no bar, Clara convidou Lucas para ajudá-la a arrumar o quintal. O sol ardia e o calor fazia o ar tremular como uma miragem. Ela usava uma blusa leve, de alças finas, que deixava os ombros morenos expostos e se ajustava ao corpo com uma intimidade que fazia Lucas desviar os olhos. Ele cortava galhos de uma árvore de goiaba, com o torso brilhando de suor, enquanto Clara varria o chão, jogando o cabelo para trás com um gesto que parecia ensaiado. "Tá ficando bonito aqui, né?", disse ela parando para encará-lo. Lucas assentiu, com um sorriso tímido. "É, tá sim. Tu tem jeito para essas coisas." Ela riu, aproximando-se com a vassoura na mão. "E tu tem jeito para tudo, pelo jeito. Não tem nada que tu não consiga fazer." O tom dela, leve mas carregado de algo mais, fez Lucas sentir um arrepio. Ele largou o facão, enxugando o suor da testa, e seus olhos encontraram os dela. Por um instante, o quintal desapareceu, e só havia o calor entre eles, como uma chama que crescia sem controle. Clara deu um passo à frente, tão perto que ele podia sentir o perfume dela, um misto de sabonete e flores selvagens. "Lucas", começou ela, mas parou, como se as palavras fossem perigosas demais. Ele segurou o braço dela, com uma firmeza que surpreendeu a ambos, e o toque foi como uma faísca. Eles se beijaram ali mesmo, sob as sombras das goiabeiras, com a urgência de quem sabe que o tempo é curto. O mundo ao redor se dissolveu, deixando apenas o calor dos corpos e o som ofegante das respirações. A partir daquele dia, os encontros se tornaram uma rotina secreta, um vício que nenhum dos dois podia abandonar. Eles se encontravam no quintal, na beira do rio, ou dentro da casa de Clara quando João estava ausente. Cada momento roubado era uma mistura de êxtase e medo, com os dois se entregando a uma paixão que os fazia esquecer o mundo. Clara, com seus vestidos que pareciam feitos para provocar, puxava Lucas para cantos escondidos, onde as sombras os protegiam dos olhos curiosos do vilarejo.
Lucas, com sua força jovem e seu desejo incontrolável, respondia com uma intensidade que a deixava sem fôlego. Eles se perdiam um no outro, com beijos que eram promessas e toques que apagavam qualquer pensamento de culpa. Uma noite, sob a luz prateada da lua, eles se encontraram na beira do rio, onde as árvores de ingá formavam um véu natural. Clara usava uma saia leve que dançava com a brisa, revelando as pernas bronzeadas que brilhavam sob o luar. Lucas, com uma camiseta que marcava os músculos do peito, segurou a mão dela, puxando-a para perto. "A gente tá louco, Clara", murmurou ele com a voz rouca. Ela riu, um som baixo e carregado de desejo. "Então deixa a loucura tomar conta, Lucas, só por hoje." Eles se entregaram ali no tapete de capim, com o som do rio abafando os suspiros. Foi um momento de entrega total, onde o desejo venceu a razão, e o mundo pareceu se curvar à vontade deles. Mas o segredo, como uma rachadura na parede, começava a se alargar. João, apesar de sua embriaguez, não era cego. Ele notava as mudanças em Clara. O jeito como ela se arrumava com mais cuidado, o brilho nos olhos que não estava lá antes, as desculpas vagas quando ele perguntava onde ela estava. Ele também via Lucas com mais frequência, sempre com uma ferramenta na mão ou um pretexto na boca. Uma noite, ao voltar do bar mais cedo que o usual, João encontrou Lucas saindo do quintal de casa. "Tá tarde para concertos, não é, rapaz?" perguntou, com a voz arrastada pela cachaça, mas com um tom que escondia desconfiança. Lucas, com o coração disparado, gaguejou. "É, eu vim trazer umas goiabas que a avó mandou." João estreitou os olhos, mas apenas assentiu, cambaleando para dentro de casa. Clara, que ouviu a conversa da janela, sentiu um frio na espinha. Quando João entrou, ela tentou agir normalmente, servindo-lhe um prato de comida. "Tá tudo bem, amor?" perguntou, com um sorriso forçado. João a encarou, com os olhos fundos brilhando de algo que não era apenas cachaça. "Tô de olho, Clara. Não sou tão bobo quanto pareço." As palavras dele foram como uma faca, e Clara passou a noite sem dormir, com o coração apertado entre o medo de ser descoberta e o desejo que a puxava para Lucas. Os encontros com Lucas continuaram, mas agora com uma sombra de cautela. Eles evitavam se ver durante o dia, marcando encontros à noite, quando o vilarejo dormia. Uma vez, Clara o chamou para o depósito nos fundos da casa, onde guardavam sacos de milho e ferramentas velhas. A luz da lua entrava pelas frestas, iluminando o rosto dela enquanto ela o puxava para um canto escuro. "A gente precisa ser mais cuidadoso, Lucas", sussurrou, com as mãos deslizando pelo peito dele. Ele a o abraçou, sentindo o coração dela bater contra o seu. "Eu sei, mas não consigo ficar longe de você." Eles se beijaram com uma urgência que misturava paixão e desespero, sabendo que cada momento juntos era um risco maior. O clímax daquela dança perigosa veio numa noite de céu sem lua, quando o vilarejo estava envolto em silêncio. Clara chamou Lucas para casa, dizendo que João ficaria no bar até tarde. Eles se encontraram no quintal, sob as sombras das bananeiras, onde o vento agitava as folhas com um sussurro inquieto. Clara usava um vestido leve, quase transparente sob a luz fraca, e seus olhos brilhavam com uma mistura de desejo e medo. "A gente tá brincando com fogo, Lucas", disse ela, segurando o rosto dele. Ele a puxou para si com as mãos firmes na cintura dela. "Então deixa queimar, Clara. Eu não aguento mais lutar contra isso." Eles se beijaram com uma intensidade que apagava qualquer pensamento de cautela e se deixaram levar para o chão, entre as raízes das bananeiras. O mundo ao redor desapareceu, e só havia o calor dos corpos, o som abafado dos suspiros e o desejo que os consumia. Mas, quando estavam perdidos um no outro, um barulho os fez congelar. O som de passos na terra seca, seguido pelo rangido da cerca de bambu. Clara se levantou às pressas, ajustando o bico do vestido, enquanto Lucas se escondia atrás de um tronco. "É o João", sussurrou ela, com o coração na garganta. Lucas sentiu o sangue gelar, mas conseguiu correr para o outro lado do quintal, pulando a cerca antes que João aparecesse. Clara correu para a porta, tentando disfarçar o pânico. João entrou,
com os olhos injetados e o rosto marcado pela desconfiança. "O que tu estava fazendo aí fora, Clara?" perguntou, olhando ao redor como se procurasse algo. Ela forçou um sorriso, com a voz tremendo. "Nada, amor." Amor, tava só pegando um ar. Tá quente hoje. João não respondeu, mas seus olhos se fixaram nas pegadas frescas na terra do quintal, e Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. A escuridão do quintal parecia engolir Clara enquanto ela encarava João, com o coração disparado e o sorriso forçado tremendo nos lábios. As pegadas na terra seca, iluminadas pela luz fraca que escapava da janela, eram como uma confissão que ela não podia desfazer. João ficou parado, com os olhos estreitados, o rosto endurecido pela mistura de cachaça e desconfiança. O silêncio entre eles era pesado, cortado apenas pelo zumbido dos insetos e pelo som distante do rio. Clara sentiu o pânico crescer, como uma onda que ameaça afogar, mas manteve a voz firme, mesmo que por dentro estivesse desmoronando. "Vem, amor. Entra. Tá tarde, tu deve estar cansado", disse, tentando puxá-lo para dentro. João não se moveu, seus olhos ainda fixos nas marcas no chão, e quando ele finalmente olhou para ela, havia algo frio em seu olhar, algo que Clara nunca tinha visto antes. "Quem estava aqui, Clara?" perguntou ele, com a voz baixa, mas carregada de uma raiva contida que fez os ombros dela encolherem. Ela abriu a boca para negar, para inventar uma desculpa, mas as palavras morreram na garganta. João deu um passo à frente, e o cheiro de cachaça misturado com suor a envolveu. "Não minta pra mim. Eu sei que tem coisa errada. É aquele Lucas, não é?" Clara sentiu o chão sumir sob seus pés, mas forçou um riso nervoso, balançando a cabeça. "Que isso, João? Tu tá imaginando coisa. Era só eu aqui, juro." Ele a encarou por um longo momento, como se tentasse enxergar através dela, e então virou-se abruptamente, entrando na casa com um grunhido. Clara ficou parada no quintal, com as mãos trêmulas, sentindo o peso de um segredo que estava a ponto de explodir. Do outro lado da cerca, Lucas chegou em casa com o coração na garganta. Ele atravessou o quintal em silêncio, evitando a luz do alpendre onde Dona Rosa ainda tricotava, alheia ao caos que ele havia deixado para trás. No quarto, ele se jogou na rede, com o peito apertado e a mente girando. O alívio de ter escapado por pouco se misturava à culpa que crescia como erva daninha. Ele pensava em Clara, no jeito como ela o puxava para si, no calor do corpo dela contra o seu. Mas agora essas lembranças vinham acompanhadas do olhar desconfiado de João. "O que tu tá fazendo, Lucas?" murmurou para si mesmo, esfregando o rosto com as mãos. Ele sabia que precisava parar, mas a ideia de se afastar de Clara era como arrancar uma parte de si mesmo. Nos dias seguintes, o vilarejo parecia envolto em uma tensão invisível, como o ar antes de uma tempestade. Clara e Lucas tentavam manter a distância, mas o desejo que os unia era mais forte que qualquer promessa de cautela. Eles se encontravam em momentos roubados, sempre com o coração na mão, sabendo que cada segundo juntos era um passo mais perto do abismo. Clara marcava os encontros à noite, quando João estava no bar, e Lucas aparecia pela porta dos fundos, com o cuidado de um ladrão. Eles se escondiam no depósito no quintal, ou até na beira do rio, onde as sombras os protegiam. Cada toque, cada beijo, era uma mistura de paixão e desespero, como se soubessem que o tempo estava acabando. Clara agora vivia dividida. Durante o dia, ela atendia pacientes na UBS com um sorriso mecânico, mas seus pensamentos estavam com Lucas, na força dos braços dele, no jeito como ele a fazia sentir viva. À noite, quando João voltava do bar, ela tentava ser a esposa perfeita, cozinhando pratos que ele gostava, perguntando sobre seu dia, mas o vazio entre eles era palpável. João, por sua vez, estava mais atento. Ele voltava mais cedo do bar, fazia perguntas que pareciam casuais, mas carregavam um tom de suspeita. "O Lucas estava aqui hoje?" perguntou uma vez, enquanto comia um prato de baião de dois. Clara negou com um sorriso, mas sentiu o estômago revirar. Ela sabia que João estava juntando as peças, e o medo de ser descoberta a consumia. Lucas também sentia a pressão. Na roça, ele trabalhava com menos vigor,
com a mente perdida em pensamentos sobre Clara. Ele via o rosto dela em cada curva do rio, em cada sombra das árvores, e a culpa o corroía. Ele pensava em Dona Rosa, em como ela ficaria se soubesse que o neto estava traindo a confiança de um vizinho. Mas quando Clara o chamava, com aquele olhar que prometia apagar todos os erros, ele não conseguia dizer não. Era como se ela fosse um imã, e ele, um pedaço de ferro incapaz de resistir. O inevitável aconteceu numa noite abafada, quando o céu estava coberto por nuvens pesadas que escondiam as estrelas. Clara havia chamado Lucas para casa, garantindo que João ficaria no bar até tarde. Eles se encontraram na cozinha, onde a luz fraca da lâmpada criava um palco de sombras. Clara usava uma camisola leve que abraçava suas curvas e deixava os ombros à mostra, e seus olhos brilhavam com uma mistura de desejo e urgência. A gente não tem muito tempo, sussurrou ela, puxando-o para si. Lucas a abraçou, com as mãos deslizando pela cintura dela, e eles se beijaram com uma fome que apagava qualquer pensamento de cautela. O mundo ao redor se dissolveu, e eles se entregaram um ao outro, com a camisola de Clara caindo sobre a cadeira e o calor dos corpos preenchendo o silêncio. Mas João não estava no bar. Consumido pela desconfiança que o corroía como veneno, ele decidiu voltar mais cedo, sem avisar. Ele deixou a bicicleta na entrada do vilarejo e caminhou até a casa, com passos leves para não fazer barulho. Ao se aproximar, viu a luz fraca da cozinha e ouviu murmúrios abafados. Seu coração disparou e uma raiva cega começou a crescer. Ele espiou pela janela, com o sangue pulsando nas têmporas, e o que viu o fez congelar. Clara estava sentada no colo de Lucas, com a camisola escorregada até a cintura, os braços envolvendo o pescoço dele enquanto se beijavam com uma paixão que João nunca tinha visto nela. A cena foi como uma facada, rasgando o que restava de sua confiança. João empurrou a porta com força, fazendo-a bater contra a parede. Clara, que diabos é isso? Gritou, com a voz tremendo de raiva e dor. Clara se levantou às pressas, puxando a camisola para cobrir o corpo, com o rosto pálido de pavor. João, não é o que tu tá pensando, gaguejou, mas as palavras soavam vazias. Lucas se levantou com o coração na garganta, tentando encontrar algo para dizer. João, me desculpa, eu não queria. Começou, mas João avançou com os olhos injetados. Não queria o quê, seu desgraçado? Roubar minha mulher na minha própria casa? Berrou, segurando Lucas pela camisa. Clara correu para se colocar entre eles, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Para, João! A culpa é minha, não dele. Me deixa explicar. João a empurrou com força, fazendo-a tropeçar e cair contra a mesa. Explicar o quê, Clara? Eu vi tudo. Tu é uma traidora, gritou, com a voz quebrada. Ele virou-se para Lucas, levantando o punho, e acertou um soco no rosto dele. Lucas cambaleou, com o lábio sangrando, mas não revidou. Me desculpa, João. Eu sei que tá errado, murmurou, com a voz baixa enquanto segurava o rosto. João o encarou, ofegante com os punhos ainda cerrados. Sai da minha casa, seu covarde. E tu, Clara, pega tuas coisas e some daqui. Não quero mais te ver. Clara caiu de joelhos, chorando desesperadamente. João, por favor, não faz isso. Eu te amo, eu juro. Foi um erro, me perdoa. Mas João a encarou com um desprezo que a fez encolher. Amor? Tu chama isso de amor? Tu me fez de palhaço na frente do vilarejo inteiro. Ele apontou para a porta, com a voz fria. Fora os dois. Não quero mais olhar para a cara de vocês. Lucas, com o rosto ardendo e o coração em pedaços, deu um passo para trás. Eu vou, João. Desculpa por tudo. Ele saiu pela porta dos fundos, com o sangue escorrendo pelo queixo, e desapareceu na escuridão. Clara ficou no chão, com o rosto enterrado nas mãos, enquanto João batia a porta, trancando-a do lado de dentro. Ela se levantou com as pernas trêmulas e cambaleou até o quintal, onde o vento agitava as folhas das bananeiras, como se zombasse dela. As lágrimas caíam quentes, misturando-se à poeira do chão, e ela olhou para a cerca de bambu onde Lucas havia desaparecido. A culpa a sufocava, mas a dor de perder tudo. João, Lucas,
A vida que ela conhecia era ainda maior. Ela abraçou os próprios braços, sentindo o frio da noite penetrar em sua pele, e caminhou até a beira do rio, onde se sentou sob uma árvore de ingá, com o coração despedaçado e a certeza de que nada seria como antes. A noite abraçava o vilarejo com um silêncio cortante, quebrado apenas pelo murmúrio do rio e pelo farfalhar das folhas de ingá sob as quais Clara se encolhia. Sentada na margem, com os joelhos puxados contra o peito, ela sentia o peso das lágrimas secando em seu rosto, deixando rastros salgados na pele morena. O vento frio da madrugada dançava ao seu redor, levantando mechas de cabelo que caíam desordenadas sobre os ombros. A camisola fina, agora suja de terra, tremulava contra seu corpo, mas o frio que ela sentia vinha de dentro, de um vazio que parecia engolir tudo que ela já fora. A imagem de João, com os olhos cheios de desprezo, e o vulto de Lucas desaparecendo além da cerca de bambu, queimavam em sua mente. Ela havia perdido tudo: o marido, o amante, a dignidade, e agora, sob o céu sem estrelas, enfrentava a verdade nua de suas escolhas. Clara passou horas ali, com os olhos fixos na correnteza lenta do rio, como se as águas pudessem levar embora sua dor. Ela pensava em João nos primeiros dias de casamento, quando ele a olhava com um amor tão puro que fazia seu coração flutuar. Ele não era perfeito, com sua fraqueza pela cachaça e seu jeito calado, mas era dela, e ela o havia traído. E Lucas? Lucas era um fogo que a consumira, uma promessa de vida que ela nunca tivera, mas agora via que era apenas uma ilusão. Como eu fui tão burra! Sussurrou para si mesma, com a voz rouca de tanto chorar. As palavras se perderam no vento, mas a culpa ficou, pesada como uma pedra amarrada ao peito. Enquanto isso, Lucas rastejava para dentro de casa como um cão ferido, com o axilábio ainda sangrando do soco de João. Ele evitou o alpendre, onde Dona Rosa dormia na cadeira de balanço, com o tricô esquecido no colo. No quarto, ele se jogou na rede, com o rosto latejando e o coração em frangalhos. A culpa o sufocava, misturada ao arrependimento que crescia a cada segundo. Ele via o rosto de Clara, os olhos dela brilhando de paixão, mas agora também via a dor que causara, o lar que destruíra. Eu sou um monstro, murmurou, esfregando os olhos com força, como se pudesse apagar as lembranças. Mas elas vinham, uma após a outra. Os beijos roubados, os encontros às escondidas, o momento em que tudo desmoronou. Ele sabia que não podia ficar no vilarejo, onde cada canto carregaria o peso de sua traição. Nos dias que se seguiram, Clara tornou-se uma sombra vagando pelas margens do rio. Ela dormia sob as árvores, comendo goiabas caídas e bebendo água do próprio rio, incapaz de enfrentar João ou as fofocas que já começavam a correr pelo vilarejo. As vizinhas cochichavam nos quintais com olhares de julgamento. Viu a Clara? Tss, que, quem diria, tão bonita e fazendo uma coisa dessas, diziam balançando a cabeça. Clara ouvia os murmúrios de longe, e cada palavra era como uma agulha em sua pele. Ela pensava em voltar para a cidade, mas a ideia de enfrentar a família, de admitir seu fracasso, era insuportável. Tudo o que ela queria era uma chance de consertar o que havia quebrado, mesmo que parecesse impossível. João, por sua vez, trancou-se em casa, com as janelas fechadas e o coração em pedaços. Ele não ia mais ao bar, como se a cachaça tivesse perdido o sabor depois do que viu. Sentado na cadeira da cozinha, ele encarava a mesa onde Clara costumava servir o jantar, lembrando dos dias em que ela ria, com o cabelo solto e os olhos brilhando. Ele a amava, apesar de tudo, mas a traição era uma ferida aberta, sangrando a cada lembrança. Ele pensava em sua própria culpa, nas noites que passou no bar, deixando Clara sozinha, e se perguntava se poderia ter sido diferente. Eu também falhei com ela, admitiu em voz baixa, com as mãos cobrindo o rosto. Uma semana após aquela noite fatídica, Clara reuniu coragem para voltar. Ela caminhou até a casa, com o vestido sujo e o cabelo embaraçado, parecendo mais um espectro do que a mulher vibrante que outrora encantara o vilarejo. Parada diante da porta fechada, ela bateu com os nós dos dedos, com a voz tremendo. João,
Sou eu. Por favor, abre. Eu preciso falar com você. O silêncio que veio em resposta foi pior que qualquer grito. Ela bateu novamente, com lágrimas escorrendo. Eu sei que errei, João. Me deixa explicar, me dá uma chance. Finalmente a porta rangeu e João apareceu, com os olhos fundos e o rosto marcado pela exaustão. O que tu quer, Clara? Ainda tem cara de vir aqui? Perguntou, com a voz fria, mas trêmula. Clara caiu de joelhos, agarrando a barra da calça dele. Eu fui uma idiota, João. Eu te traí, te magoei, e não tenho como desfazer isso. Mas eu te amo, sempre amei. O Lucas foi um erro, uma fraqueza, mas é você que eu quero. Me perdoa, por favor. As palavras saíam entre soluços, e João ficou parado, com o peito apertado. Ele queria mandá-la embora, mas a visão dela, tão quebrada, tão diferente da Clara confiante que ele conhecia, mexeu com ele. Ele a puxou para dentro, com um suspiro pesado. Entra, Clara, mas não pensa que tá tudo bem. Eu não sei se consigo te perdoar. Dentro da casa, Clara sentou-se na cadeira, com as mãos trêmulas no colo. Ela prometeu mudar, jurou nunca mais ver Lucas e pediu uma chance para provar que podia ser a esposa que ele merecia. João ouviu em silêncio, com o coração dividido entre a dor e o amor que ainda sentia. Tu me machucou, Clara, mais do que eu posso dizer. Mas eu também não fui o marido que tu precisava. Vamos tentar, mas vai ser difícil, disse ele, com a voz rouca. Clara assentiu, com lágrimas de alívio, e pela primeira vez em dias sentiu um fio de esperança. Lucas, enquanto isso, tomou uma decisão que mudaria sua vida. Ele não podia mais viver no vilarejo, onde cada rua, cada árvore, lembrava-o de Clara e do erro que cometera. Ele ligou para os pais em Portugal, com a voz embargada. Pai, mãe, eu quero ir para aí. Cometi um erro grande, não posso ficar aqui. Os pais, preocupados, fizeram perguntas, mas Lucas prometeu explicar tudo pessoalmente. Só me ajudem a sair daqui, por favor, pediu, com lágrimas escorrendo. Eles concordaram, e em poucos dias, Lucas arrumou uma mochila com suas poucas coisas. Ele se despediu de Dona Rosa, que o abraçou com força, sem entender completamente o motivo da partida. Se cuida, meu menino, e não faz besteira lá fora, disse ela com os olhos marejados. Lucas assentiu, com o peito apertado, e prometeu voltar um dia, quando fosse digno do amor dela. No dia da partida, Lucas subiu no ônibus que o levaria à rodoviária da cidade grande. Ele olhou pela janela, vendo o vilarejo desaparecer aos poucos. A cerca de bambu, o rio, as árvores de ingá onde ele e Clara haviam se perdido. Ele fechou os olhos, com uma lágrima escorrendo pelo rosto, e prometeu a si mesmo que viveria de forma diferente, que nunca mais deixaria o desejo guiar suas escolhas. O ônibus seguiu, levando-o para um novo começo, mas deixando para trás um pedaço de seu coração. No vilarejo, Clara e João começaram a reconstruir passo a passo o que havia sido destruído. Clara abandonou os vestidos leves e as blusas que outrora usava para chamar atenção, optando por roupas simples, como se quisesse apagar a mulher que fora. Ela cozinhava com cuidado, limpava a casa com dedicação e tentava, com pequenos gestos, mostrar a João que estava arrependida. João, por sua vez, deixou a cachaça de lado, voltando a trabalhar na roça, com uma determinação que há muito não tinha. Eles conversavam pouco, mas cada palavra era um tijolo na ponte que tentavam erguer. Uma tarde, enquanto João voltava da roça, com a camisa colada ao corpo pelo suor, Clara o esperava com um copo de suco de caju. Bebe, amor. Tu trabalhou muito hoje, disse ela, com um sorriso tímido. João pegou o copo, olhando-a nos olhos pela primeira vez em semanas. Tu tá tentando, Clara, eu vejo isso, mas ainda dói, sabe? Ela assentiu, com os olhos marejados. Eu sei, João. E vou passar o resto da vida tentando te mostrar que eu mudei. Ele segurou a mão dela com um aperto leve, e pela primeira vez, houve um vislumbre do amor que outrora os unira. O vilarejo, aos poucos, voltou à sua rotina, mas as cicatrizes permaneceram. As fofocas sobre Clara e Lucas diminuíram, substituídas por novas histórias,
Mas o eco daquele escândalo nunca desapareceu completamente. Clara e João seguiram em frente, aprendendo a viver com as feridas, enquanto Lucas, do outro lado do oceano, começava uma nova vida, carregando a lição de que algumas escolhas têm um preço que nunca se paga por completo. A vida, como o rio que cortava o vilarejo, continuou fluindo, levando consigo as dores e as promessas de redenção. E para todos nós, fica a reflexão. A tentação pode ser um canto doce, mas seu eco é amargo. Antes de ceder, pergunte-se o que você está disposto a perder. Obrigado por acompanhar essa história cheia de emoções. Deixem seus comentários, compartilhem suas reflexões. Pronto.